Olá, irmãos, tudo bem? Terminamos o último estudo, né? Fizemos o último estudo ali sobre a Bíblia, pegamos vários aspectos dela. E agora é importante a gente voltar lá no nosso texto base, que é o porquê de eu estar. A gente está estudando esses temas. Vamos lá em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Só para a gente relembrar o texto, para poder estar explicando, né? Por que estamos estudando esses temas, né? Daniel capítulo 7, verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de tempo. Então, estudando alguns temas, tá? Não vou passar todos os temas, a gente pode explorar depois, mas passando alguns temas nós vamos ver ações que vão nos levar a entender quem é esse Chico pequeno, que inclusive também é a besta do Apocalipse. Se a gente for aqui, ó, em Apocalipse, vamos abrir aqui Apocalipse, capítulo 13, e vamos ver que a besta, aqui no primeiro verso, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Olha, dá uma olhada no verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. Perceberam que são os mesmos animais, né, que compõem os reinos lá de Daniel capítulo 7. Então a gente tem uma junção, deixa eu pegar aqui no slide aqui, os 4 animais. Nós temos os 4 animais, esses mesmos 4 animais, né, 3 deles fazem referência a essa besta de Apocalipse capítulo 13. Então o que nós temos aqui? Deixa eu pegar na minha relação. Deixa eu encontrar a relação. Então nós temos a relação aqui. Temos o chifre pequeno. E os 4 animais. Quando a gente vai em Daniel capítulo 8, a gente também junta aqui, né? A sequência. Que eu mostrei na aula de Daniel para vocês aí do grupo fechado. Quem está no grupo, quem está vendo no YouTube, eu comecei a gravar esses vídeos no YouTube para facilitar, para passar para o pessoal do grupo fechado. Mas se você quiser saber mais detalhes, a gente pode estar gravando vídeos para poder detalhar essa sequência, porque eu fiz toda essa ordem aqui, ok? Bem, vamos iniciar então o tema, um dos temas que também foram mudados, tá? Por esse chifre pequeno, ou a besta do Apocalipse. Vamos pegar o primeiro texto, que está em Romanos, capítulo 6, verso 23, e diz, qual o salário do pecado? Né? O salário do pecado é a morte, de acordo com o texto. Então nós sabemos que quando o homem pecou, foi decretado a morte. Você vive um pouco de vida, eu já vou explicar o porquê, que a gente ainda tem tinha um pouco de vida antes da morte de Cristo. Então a gente tem um pouco de vida, e por causa desse pecado que tem, a gente não tem vida infinita. A vida tem um limite. Porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, quando a gente tem essa noção que todos estão condenados por causa do pecado do homem, né? O pecado que condenou toda a humanidade, então nós temos agora que ter uma solução para o problema. Será que eu consigo solucionar o problema por mim mesmo? Vamos em Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Então não há salvação em nenhum outro, a não ser esse que vai ser citado. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importamos ser salvos. Então, somente por Cristo importamos ser salvos. Ok? Vamos lá. João 3,16. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a questão de crer na vinda de Cristo, né? A primeira vinda dele. Por quê? Porque Jesus morre na cruz, e através do sacrifício dele na cruz, nós recebemos a chance de ser salvos. Então nós não tínhamos nenhuma chance, não tinha nenhum jeito para nós. Aí Jesus morre na cruz, para que todo aquele que nele crer, a questão de crer nele, tenha vida eterna e não pereça. Bem, Jesus também diz em João capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se ele é o caminho, a verdade e a vida, e é radical e forte essa frase, né? Porque ele está deixando claro que não existe outro projeto, outro meio, a não ser através dele, de sermos salvos. Não tem como eu fazer algum processo que me salve.
Não tem como eu colocar minha esperança nas ações de outra pessoa. Somente através dele, né, do seu sacrifício, que nós temos a chance de ser salvos. Bem, e o que Jesus vai dar para aqueles que o seguem? Vamos a João capítulo 10, verso 27 e 28. Prestem atenção nisso. Ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, é uma questão de vida eterna, né? Ele vai dar vida eterna àqueles que o obedecem. E quem não obedece? Não vai ter vida eterna. A vida eterna é só para quem é a ovelha de Cristo, aquele que obedece à voz de Cristo. Por isso que é importante a gente examinar as Escrituras. Né? E lá Jesus diz, examina as Escrituras, porque elas falam de mim. Né? Você examina as Escrituras, bem, elas falam de mim. Então a questão é, para entender Jesus, nós precisamos examinar as Escrituras, para conhecer quem é Ele. Examinar em oração, tá? Oração para poder ser transformado por essas verdades. Vamos a João capítulo 6, verso 53. Qual a condição de possuir a vida eterna? E olha só o texto que diz: se não comerdes a carne do Filho e não beberes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Quer dizer, nós devemos absorver. Tá? O que é comer? Você come algo, você absorve. Então o que ele está dizendo? Você tem que absorver completamente na sua vida. Né? A gente precisa se tornar um para que você tenha vida. Então, não é simplesmente eu falar assim, eu acredito que Jesus morreu na cruz. Isso só crer. Num conceito racional. Mas esse racional tem que se transferir para a sua vida. Você não pode ter uma vida dualizada, né? Eu acredito que Jesus morreu na cruz, mas eu vivo do meu jeito. Não, você tem que acreditar que Jesus morreu na cruz e por ele ter morrido e voltado a viver, você deve viver como ele viveu. Não quer dizer que você também vai conseguir pelo seu próprio poder, sua própria força, que não vai acontecer. No máximo você vai ser uma casca ali, parecendo que é alguém muito bonito, né? Você pouco caiado, né? Você está muito bem, aparentemente muito bem, mas por dentro você está podre. Então a questão é você ser transformado. Então você precisa abrir espaço em você para que Cristo opere em você, te transforme. Só assim você vai conseguir ser realmente transformado por Cristo. E ser uma ovelha de Cristo. Receber o dom da vida, agora e eternamente. Vamos agora à primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. Diz assim, ó: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então Deus dá a vida eterna através do seu Filho. Muito interessante, né? Agora, quem só tem essa vida? Vamos a João agora, mais um verso, capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você não está ligado em Cristo, você não tem a vida eterna. Se você estiver ligado em Cristo, você tem a vida eterna. É algo bem simples assim. Você precisa estar em Cristo para ter a vida eterna. Quem ouve a minha palavra, né? Agora vamos a João, agora não é a carta, né? Agora é João mesmo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ok, aí nós temos um problema aqui, né? Quem não conheceu a Cristo tem salvação ou não? Porque eu acabei de informar aqui que só quem está em Cristo, só quem crê em Cristo tem a vida. E agora? Temos um problema aí. Quem nunca conheceu a Cristo? Vamos ser mais amplos. Quem nunca conheceu todas as verdades sobre Cristo, tem alguma chance? É um grande problema. Vamos dar uma olhada no texto aqui que vai nos ajudar a entender alguma coisa. Atos capítulo 17, verso 30, diz assim, ó: mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Interessante isso. Tá, então vamos lá. Então, se a gente pegar esse texto, diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. É só pegar esse ponto. Então quer dizer que é muito melhor você ficar ignorante? Será que ser ignorante é melhor? Será que compensa mais ser ignorante? Bem, mas para que então os discípulos falam, ó, Deus não leva o tempo de ignorância, mas pede agora que todos os homens se arrependam? Eles estão anunciando o Evangelho. Para que anunciar o Evangelho se na ignorância Deus não vai levar em conta? Né? Dá a intenção no texto aqui que Deus não vai condenar
quem está em ignorância. Bem, vamos analisar um caso. Um índio nunca teve contato ali com nada. Na verdade, eu vou pegar uma pessoa que nunca teve contato com nada, nada mesmo. Tá? Que o índio ainda ele crê alguma coisa ali, crê que existe algum Deus que criou as coisas e ele tenta respeitar esse Deus, cuidando da natureza ali, né? Ter o contato com a natureza. Então vamos pegar uma pessoa que assim, vamos inventar uma pessoa que não teve contato nenhum, nada que deu para evidenciar Deus para ela. Essa pessoa teve direito de decidir algo. Se ela não teve direito, ela está inocente. Agora nós temos oportunidades de estar sempre aprendendo mais. Então, nas oportunidades que nós temos, a gente deve sim buscar aprender. Porque tem um texto aqui que eu vou trazer que vai elucidar um detalhe aí sobre o perigo da ignorância dos conhecimentos da palavra de Deus, da Bíblia. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque vocês rejeitaram o conhecimento. Também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Sacerdote é representante. Então, quando está falando do povo, o povo seria representante de Deus. E visto que vocês se esqueceram da lei do teu Deus, também me esquecerei dos seus filhos. Então, o perigo de querer se manter na ignorância, o povo também fez isso, foi se esquecer de Deus, né? Faltou conhecimento porque rejeitaram o conhecimento. Então, a gente não deve rejeitar o conhecimento. Outro ponto aqui, ó. Isaías capítulo 5, verso 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e seus nobres terão fome, e sua multidão secará de sede. Então, não é que Deus colocou eles ali no cativo, né, em cativeiro, porque ele é mau ou ruimzão. Não, é porque eles faltou conhecimento de Deus e eles rejeitaram a proteção de Deus, rejeitaram o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente puder ter, quanto mais a gente pode absorver de conhecimento da palavra, a gente deve fazer isso, deve estudar. Por quê? A Bíblia cobre a questão de salvação, cobre a questão de saúde, cobre a questão financeira, cobre você se ajudar a organizar sua mente. Aí cobre também a questão familiar, sabe? Tem tanta coisa que cobre. Gestão do seu tempo. Então, assim, Deus não te salva só para a vida eterna, Ele te salva por completo. A Bíblia tem tudo por completo para você, para te salvar, de todos os aspectos. E ter conhecimento sobre isso te ajuda. Inclusive, tem um ponto que eu considero muito importante, que eu vou só pegar aqui o texto bíblico. Olha isso aqui, ó, Apocalipse capítulo 13, verso 16. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pela forma do texto, né, e assim, como é conhecimento geral, né, pelo menos da cultura cristã, essa besta é uma coisa ruim. Então, aqui é uma questão obrigatória, ó, se você olhar no texto. Porque vai obrigar todos, ó, a ter marca. E se quem não tiver a marca, e a gente vai estudar o que é a marca, tá? A gente vai estudar. Mas primeiro vamos pegar só esse aspecto aqui, ó. Quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Você imagina você sem poder fazer suas compras, poder ir no mercado comprar. Obrigatoriamente você não pode comprar. Aí você não pode vender nada. Você tem um comércio e você não pode vender nada. Você é proibido de vender. Então você está limitado economicamente. A sanção econômica é aqueles que não aceitarem esse sinal, essa marca na testa ou na mão. Então nós temos uma questão obrigatória. Como é que você não está vivendo um relacionamento com Deus, não conhece a palavra, não sabe o que Deus gosta e deixa de gostar. Aí você não tem relacionamento com Deus. Aí agora você quer se proteger de uma pressão psicológica, você não está sendo tratado por Deus, e do nada você quer resolver um problema, uma pressão psicológica que vão impor. Que um dia vai acontecer. A Bíblia está dizendo que tem uma profecia sobre isso. Vai acontecer. Então, vamos lá. Qual a importância de se conhecer a palavra, a Bíblia? Né? Conhecer que só por Cristo podemos ser salvos. Primeiro, para você dar louvor a Deus. É uma forma de glorificar a Deus. Segundo, você vai estar sempre grato a Deus na sua vida e você vai se esforçar para poder estar mais perto dele cada vez mais. Você vai estar amando ele. Você conhece, não tem como você... Ou você vai amar ou você vai rejeitar de vez. Não tem duas opções.
Então você vai amar Deus de vez ou você vai rejeitá-lo. Porque é um negócio bem assim, né? Bem definido. João 3, né, 16, tem o texto mais famoso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, né, por todos na cruz, né? Quer ver? Vou pegar aqui, ó, João 3,16. Vão na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que normalmente não se lê alguns versos abaixo, né? Que explica assim, ó, a condenação é essa, verso 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica, verso 20, que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, conforme você vai amando essa mensagem, vai absorvendo essa mensagem, você vai amando cada vez mais e vai querendo amar cada vez mais. Essa é uma evidência que você aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida. Se você examina a Escritura e rejeita verdades dela, quer dizer que você não gosta da luz. Porque luz, né? Luz para os meus pés é a tua palavra. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você vai acabar, se você ama a Deus, você vai acabar gostando cada vez mais de explorar as Escrituras. É um fato isso aí. Você vai querer praticar o que está aqui, né? Que não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Você vai querer praticar tudo que está aqui. Você vai despertar mais interesse conforme o tempo vai passando. É um crescimento constante de fé. E porque a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé e acredita, é consequência que vai ter obras, não suas. Através de você, é diferente. Através de você, Deus fará obras. É um trabalho de Deus na sua vida, é uma evidência que Deus está trabalhando na sua vida, é as obras. Aliás, já pegando um parênteses, nós não somos justificados pelos méritos de Cristo. Não foi as obras boas de Cristo que nos justificou, porque Ele já era bom sempre. Nós somos justificados porque Ele morreu por nós na cruz e ressuscitou. A morte dele pagou nossos pecados. Não foi as obras boas dele que nos deu algum tipo de crédito com Deus, mas sim simplesmente porque ele morreu na cruz e pagou o preço do pecado meu e seu. Bem, o último texto agora que eu vou ler está em Colossenses, capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então quando Jesus voltar, a glória dele se vai manifestar através de nós. Bem, terminamos aqui nosso estudo. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês, os textos que eu trouxe aqui. E espero, né, no próximo estudo a gente explorar um tema bastante controverso, que aí nós vamos começar a entrar, né? Que até aqui boa parte do pessoal já acreditava dessa forma, né? Talvez você tenha, não de forma ampla, mas eu consegui elucidar bastante aqui com esses textos. Se ficar alguma dúvida, vão tirar a dúvida. Que é importante que todo mundo cresça, né? Eu cresça procurando ter mais textos, vocês cresçam aprendendo mais textos e assim vai. E no próximo a gente vai falar sobre a morte, né? É um tema que por si só parece que não é tão importante, né? Para que eu tenho que saber o que acontece quando morre? Mas existe uma doutrina bíblica que está relacionada com a verdade sobre o que acontece quando alguém morre. Será que as pessoas vão direto para o céu? Será que existe um caminho intermediário? Será que a pessoa reencarna? O que acontece? O que será que a Bíblia está dizendo aí sobre esse tema? Então, no próximo estudo, a gente vai trazer esse tema bíblico. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre a verdade, sobre a morte. Pessoal, um abraço. Eu estou muito feliz de estar gravando esses vídeos. Eu tenho que aprender, tenho que estudar, tenho que me esforçar, tenho que orar bastante. Jejuar também, né? Eu tenho que estar envolvido com Deus, praticando as coisas de Deus. Então isso também é um crescimento muito grande para mim. Tô bem feliz de estar ajudando através desse estudo e sendo ajudado, claro, né, por vocês. Então, a única contribuição que eu peço, né, eu não vou pedir contribuição financeira, nada. Deus já me sustenta já diante dessa missão aqui de gravar esses vídeos. Mas o que eu peço é oração.
Simplesmente oração. Oração e me ajudar também, né? Se em algum momento eu ler algum texto aqui, se em algum momento eu utilizar alguma coisa que a Bíblia não diz, vocês têm a responsabilidade também de me informar. Porque eu tenho toda a boa intenção de falar da Bíblia e apenas a Bíblia. Esse é o meu lema. A Bíblia e toda a Bíblia. Então, se eu não estiver de acordo, se eu não estiver explicando direito, vocês têm toda a responsabilidade, todo o direito, né? Todo o direito e responsabilidade de estar me alertando. Ó, esse texto aqui não quer dizer isso, realmente. Porque a gente tem que crescer junto, ok? Não existe, no mundo cristão, não existe um só que sabe e os outros ouvem, tá? Se você até hoje viveu achando que você tem que ouvir sem questionar um líder religioso, o líder religioso pode ser questionado sim e é bom para ele. Ele vai absorvendo mais conhecimento para ensinar todos os outros. Então você pode questionar sim, pode perguntar, e ele tem o dever, né, de pegar a Bíblia e aprender da Bíblia. É uma responsabilidade que ele tem como líder, né? Eu não sou um líder, eu ajudo em alguns ministérios da igreja, mas não me considero líder, né? Deixando claro assim, eu não sou um pastor de igreja, eu sou só um membro regular e eu aprendi muito. Só que eu sou insaciável em conhecer cada vez mais, porque eu amo muito essa verdade bíblica. Ela me libertou de muita coisa e continua me libertando de muita coisa e vai me libertar de mais coisa ainda. Então eu creio muito nessa palavra, que ela é a palavra viva de Deus. Ela provou para mim que a Bíblia é a palavra única e verdadeira de Deus. E tudo que vir que se for de Deus, tem que vir de acordo com essa palavra aqui, com a Bíblia. Se tiver desacordo com a Bíblia, não é Deus. Então eu sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer a Sagrada Escritura da forma que realmente ela diz que deve ser conhecida. E eu peço que vocês realmente me ajudem mesmo. Mandem esse texto aqui, eu acho que não é isso. Ó, em tal tema, eu não acho que é bem isso. Vamos discutir, vamos analisar, vamos, né, fazer um crescimento sadio aí para todo mundo crescer na palavra. Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo. Mas este vídeo, que eu estou realmente muito grato ter gravado. Senhor nosso Deus, te agradecemos por ter nos abençoado, Senhor, mais um tema. Te pedimos que nos ajude, Senhor, para que possamos crescer na palavra todos os dias. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, e até a próxima.